Vamos lá, pessoal, começar a nossa aula da sexta-feira, ou para quem está assistindo a gente de casa, pode ser segunda, sábado, domingo, de madrugada, né? A gente já falou sobre o processo de conhecimento, finalizamos a parte de liquidação de sentença e vamos começar agora o processo relacionado ao cumprimento de sentença. O processo não, a fase, porque o primeiro aspecto que eu vou trazer para vocês hoje é o que se chama de sincretismo processual. Não há mais necessidade, como antes, e isso já estava em vigor no CPC desde 2015, já estava em vigor no CPC desde 2015, de se instaurar um procedimento novo para se inaugurar a fase de cumprimento de sentença. Não há mais essa necessidade, ele se desenvolve no mesmo processo e basicamente o que é que acontece? É proferida uma sentença, o credor, né, aquele que obteve o título executivo em seu favor, ele não precisa ajuizar um novo processo que vai ser submetido à nova distribuição. Na verdade, ele só vai protocolizar uma petição requerendo o cumprimento de sentença e, se for o caso de pagamento de quantia certa, vai juntar o comprovante o demonstrativo atualizado do débito, indicando o quanto é devido. Se necessário, o procedimento de liquidação também vai ser juntado a esse procedimento. Então, na verdade, ele é uma forma de otimizar a prestação jurisdicional, porque não basta só a sentença, você tem que dar efetividade ao título. Não adianta eu ter uma sentença que condena o David a me pagar o valor de 50 mil reais e ele não me paga voluntariamente. Então eu tenho que ter meios coercitivos, e aí a gente vai entrar naquela questão dos meios coercitivos atípicos também, que isso vem sendo muito cobrado em provas, especialmente de segunda fase, porque analisa o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, princípios que têm cunho constitucional. Então eu preciso de instrumentos que deem efetividade ao meu direito, e isso vai ser feito na fase de cumprimento de sentença. Existem duas espécies de títulos que vocês devem saber: títulos executivos judiciais e extrajudiciais. Os judiciais, como já se diz, ele se forma na jurisdição. Os extrajudiciais, vocês vão trabalhar muito com um acordo firmado pelo defensor público. O defensor público pode, por exemplo, receber uma assistida e a assistida falar: doutor, eu preciso entrar com uma ação de alimentos contra o pai do meu filho, porque realmente eu não estou em condições de pagar sozinha o valor da prestação. O defensor público pode notificar o pai a se apresentar voluntariamente na defensoria, fazerem um acordo, formularem um acordo extrajudicial que vai ser referendado pelo defensor público e, independentemente de homologação, esse título vai ser executivo, mas extrajudicial. Vira judicial se o defensor público quiser peticionar, protocolizar e pedir a homologação. Não tem o menor problema, mas não há necessidade. Lembre-se que eu falei para vocês que é muito comum as pessoas quererem ver o juiz, né? Querem ver a figura do juiz. Eu só faço acordo se for na presença do juiz. Mas o papel tanto da Defensoria Pública quanto do Ministério Público é muito importante nessa fase extrajudicial, porque evita que seja instaurado o litígio através desses acordos. E a parte vai ter a mesma garantia. Você vai ter que explicar, David, para a sua assistida, que ela fazendo o acordo na frente do juiz ou fora, o título vai ser executivo. A diferença é que vai ser um judicial e outro extrajudicial. Mas a penhora vai ser possível, a prisão civil vai ser possível nesse caso, independentemente dele ter sido formado na via jurisdicional ou lá na salinha que você vai atender as partes e formalizar o acordo, tá certo? Existem alguns princípios, eu sempre falei na aula passada e na aula anterior, a gente reforçou a principiologia, que são inerentes à execução e eles resolvem muita coisa. O primeiro deles é que não há execução sem título e também não há título que não esteja previsto em lei. Existem títulos que não estão no CPC? Sim, por exemplo, a cédula de crédito bancário. Ela é considerada um título executivo, porém ela não tem previsão no rol do CPC. Mas eu não posso, por exemplo, formalizar um acordo, aquele negócio jurídico processual que a gente conversou ontem, do artigo 190, criando um novo título executivo.
Eu crio, por exemplo, com o David, um título executivo que não precisa ser assinado por 2 testemunhas. Eu não posso. Eu não posso criar um novo título que não tem previsão legal. Mas se eu fizer um acordo com você, referendado por 2 testemunhas, ele vira título executivo. Mas se não tiver 2 testemunhas, constitui título? Não. É um contrato que você pode sim me cobrar, mas através da monitória ou da ação de cobrança, jamais da ação de execução, tá certo? Compreenderam? Aqui tem um aspecto que a gente também já tratou, salvo engano, nas primeiras aulas, com uma pergunta de alguma das alunas, que o artigo 785 do CPC, e eu mencionei agora a possibilidade da monitória ou da ação de cobrança, o artigo 785 do CPC atual, ele diz exatamente o seguinte: a existência de um título executivo não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento. Então, em se tratando de título executivo extrajudicial, por exemplo, o acordo firmado pelo devedor e o credor e mais 2 testemunhas, tá? O credor, ele pode optar pelo processo executivo, execução de título extrajudicial, pelo processo de conhecimento através da ação de cobrança ou por ter prova escrita da obrigação pela ação monitória. Por que que esse dispositivo teve que vir expressamente no código? Porque antes alguns juízes extinguiam um processo por ausência do interesse do agir. Então, se por exemplo o David tivesse esse título, mas ele não quer entrar com execução, independentemente da vontade dele, de qual a opinião dele, mas ele não quis entrar com execução, quer entrar com processo de conhecimento, quer formar um título judicial. Quando ele entrava com esse processo, o juiz indeferia a petição argumentando que falta interesse de agir do David, porque o meio adequado, e vocês devem se lembrar daquela parte geral, o interesse de agir ele é formado pela adequação e pela necessidade do provimento. Então, se o provimento ele é adequado, sim, porque não há vedação legal, o juiz entendia que ele não era necessário, porque era inútil entrar com um processo de conhecimento se eu já tinha um título de execução. Um título executivo, desculpa, apto à execução. Hoje prevalece que não, é possível sim, e isso depende da vontade do credor, a execução corre por conta e risco do credor, então cabe a ele escolher qual é o meio mais vantajoso para a cobrança daquele título. Além desse princípio, a responsabilidade patrimonial e a disponibilidade da execução. Responsabilidade patrimonial, vocês vão ver muito na questão dos alimentos. Prevalece que a responsabilidade deve recair essencialmente sobre o patrimônio e não sobre a pessoa. A exceção está na execução de alimentos pelo rito da prisão civil. É por isso que a responsabilidade patrimonial é um princípio bastante utilizado na execução, mas relativizado exclusivamente nessas situações. Por que se relativiza a responsabilidade patrimonial na ação de alimentos? Porque a gente está lidando com a vida, com o direito da pessoa se alimentar, que está atrelado ao direito à vida, está atrelado à dignidade, então por uma questão de ponderação eu vou equilibrar a questão patrimonial e a questão da liberdade, que nesse caso fica sujeita à decretação da prisão civil. Nesse âmbito da responsabilidade patrimonial na execução é que começa a se discutir aquelas medidas executivas atípicas. Vocês devem ter visto, né, na televisão que foi apreendido passaporte, CNH, e aí o STJ disse que podia, o STF disse que não, e um tribunal disse que sim, outro tribunal disse que não. Por que isso? Porque o 139 do CPC, o artigo 139, ele traz um rol de medidas que o juiz pode adotar. E dentre elas tem uma medida genérica, que é o juiz pode adotar, meios executivos para atingir aquela finalidade, para dar eficácia à sentença. E dar poder demais ao juiz, estabelecer essa cláusula genérica demais, é passível, né, de gerar abusos. Então acontece bastante de os juízes extrapolarem essa razoabilidade e determinar uma medida que é extremamente gravosa, mas que existiam outras igualmente eficazes. Eu dou um exemplo para vocês. Eu tive um caso em que houve a tentativa de penhora de ativos financeiros no Bacen, infrutífera. Houve a tentativa de penhora de veículos, infrutífera. Houve a tentativa de penhora de
participações financeiras, de questões se a pessoa era sócio de alguma outra pessoa jurídica ou não, também não foi possível, porque no Infojude mostrou que a declaração de bens informada à Receita não continha nada, né, que pudesse ser suscetível de penhora. Então, o que se faz nesse caso? Era uma empresa que ela utilizava, na verdade, um outro CNPJ, mais um CNPJ de uma filial, e ela ematia, era uma empresa que vendia livros, né, materiais pela internet. E essa empresa, que era a parte executada, o advogado, bem inteligente, o que o advogado fez? Ele disse assim: doutora, a empresa não tem nada nesse CNPJ, mas ela está trabalhando com esse outro aqui. E nesse outro CNPJ, ela está recebendo o dinheiro das vendas que ela está realizando na internet. E aí a gente tentou pesquisar esse CNPJ, também não tinha nada. Qual foi a solução que eu imaginei viável? Quando tem um boleto, quando se emite um boleto e na internet, as compras pela internet eram assim, imagina que está a empresa executada. Aí você, David, entra em contato com a empresa e paga o boleto ou paga através do cartão de crédito. Existe uma taxa administrativa que fica com a administradora e o restante a administradora passa para o credor, concorda? O que é que eu fiz? Oficiei a administradora dos cartões de crédito que eram aceitos pela empresa, que tinha lá a informação, aceitamos Visa, Master, Diners, tá certo? Oficiei a empresa de cartão de crédito para que, no lugar dela repassar a quantia para o credor, né? O credor daquela quantia e devedor do meu processo, estão compreendendo? No lugar dela repassar, ela pode sim pegar a taxa de administração, que ela não tem nada a ver com o processo. Eu não posso pedir para ela me repassar toda a quantia, por óbvio, porque ela é um terceiro juridicamente desinteressado dessa relação processual. Então, o que aconteceu? Ela repassava os 5%, que todo mundo fala em 5%, mas isso é uma outra questão, tem empresas que têm uma taxa de administração menor, repassava essa taxa de administração para a empresa e o restante seria depositado em juízo. Porque essa conta para o qual era repassada esse valor, ela estava em nome já de outras pessoas. Então, as empresas, quando são devedoras contumazes, tem várias execuções, elas criam esses artifícios para evitar justamente que seja possível a incidência sobre o patrimônio. Pode falar. A desconsideração da personalidade jurídica, nesse caso, seria uma medida viável? Seria sim uma medida viável. Porém, nesse caso específico, o que é que eu imaginei? Vamos tentar exaurir as pessoas jurídicas vinculadas, que poderia ser uma desconsideração para atingir o grupo econômico e não necessariamente só os sócios, porque há aquela desconsideração, a tradicional, a desconsideração inversa, a desconsideração do laranja, que você desconsidera para atingir aquela pessoa que, na verdade, está ali como se fosse realmente o titular daquela empresa, mas é apenas um laranja, e também para atingir o grupo econômico. Porque nessa hipótese, embora não fosse grupo econômico, existiam vários CNPJs tratando com várias instituições, várias contas diversas, e nessa situação foi muito mais viável do que instaurar um incidente de desconsideração, porque teria que ser instaurado um incidente com a suspensão do processo, com a citação dos sócios. Os sócios iriam ainda se defender, concorda? Os sócios teriam que se defender e depois disso é que eu decidiria o incidente para que essa penhora incidisse sobre o patrimônio dos sócios ou não. O que corria o risco aí? Dos sócios, no momento da citação, tirarem todo o patrimônio. Aí a gente iria discutir a fraude à execução, mas isso demoraria muito tempo. A medida menos drástica e mais eficaz, penso eu que foi essa, mas não haveria qualquer impedimento para desconsideração da personalidade jurídica, tá certo? Mas vocês percebem, adiantava eu fechar a empresa? Determinar a suspensão das atividades da empresa? Porque essa é uma medida executiva atípica. Pode ser considerada, a gente está considerando tudo aqui. Adiantaria? Não, porque ela ia parar de operar, ia pagar tanto o credor daquele processo quanto todos os outros credores dela. Ia prejudicar, inclusive, quem está comprando no site e recebendo o consumidor final. Então, o prejuízo menor para o processo e efetividade foi esse.
O que a gente precisa é conhecer esses meios, essas possibilidades, para justamente evitar que o processo tome um tempo demasiado e que os devedores, os executados, eles vão dilapidando aos poucos o patrimônio. E acontece exatamente isso. Ah, você dilapida o patrimônio, mas eu tenho ainda o instrumento da fraude à execução. Mas até você atingir o terceiro para o qual, por exemplo, aquele imóvel foi vendido, né? Aquele imóvel que seria objeto de penhora, demora muito tempo. E se for um terceiro de boa fé? E se a penhora, e se a execução, desculpa, não tiver averbada na matrícula do imóvel, porque se tiver já é presunção absoluta, mas se não tiver, tá certo? Então demanda muito tempo. Mas o que os juízes estavam fazendo, estão ainda fazendo, é relativizar esse princípio aqui para atingir a liberdade de locomoção, porque a liberdade de locomoção para quem apreende o passaporte, vocês consideram que fica restrita? Claro que fica restrita. A pessoa continua andando no território brasileiro, mas fica impedida de viajar. Então, se considerou inconstitucional essa deliberação, mas em relação à CNH, não. Em relação à CNH, entendeu-se que você apreender a CNH de alguém, ela é uma medida viável, tá certo? Porque, embora restringe a locomoção de um determinado meio de transporte. A pessoa continua sendo possível andar a pé, sendo possível andar de ônibus, de carona, de Uber, tá certo? Eu só acho que casos concretos, casuísticos, não poderiam ser generalizados. Porque o que vai acontecer? No primeiro momento em que não se acha patrimônio, já manda apreender a CNH. Mas existem outros meios muito mais eficazes do que esse. E se a gente imaginar que tem um devedor que é motorista de Uber ou que é motorista de ônibus de uma empresa, como é que ele vai ficar sem a carteira? Ele não vai conseguir trabalhar. Ao mesmo tempo, ele também não vai conseguir pagar. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio entre a efetividade da execução e a teoria do patrimônio mínimo. Porque aquela pessoa, muitas vezes ela é devedora quanto mais, porque realmente é malandro, mas tem pessoas que se afundam em dívidas porque realmente não tem esse controle financeiro, porque muitas vezes tem contas, tem filhos, tem alimentos para pagar, são prioridades que ele não pode deixar em detrimento de um credor que normalmente é uma empresa, é maior, é um banco, tá certo? Então tem que ter muito cuidado com isso, mas até esse momento a dúvida foi em relação à CNH e ao passaporte. Passaporte não pode, CNH pode, mas é o pode, vírgula, desde que haja necessidade, desde que seja efetivo, tá certo? Além desse princípio, nós temos a disponibilidade da execução. O que é que ele significa? Ele está presente no artigo 775, tá certo? Do CPC atual. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. O credor, como a execução corre por conta e risco dele, cabe a ele desistir ou não daquela medida executiva. Então, por exemplo, acontece muitas vezes de o credor preferir uma determinada penhora em detrimento de outra. Por exemplo, eu trabalhei muito com questões de penhora de gado, porque a região tinha uma força na agropecuária, então era comum que o oficial de justiça se dirigisse à fazenda e, não encontrando outros bens, penhorasse o gado, tá certo? E aí, muitas vezes, vocês podem até perguntar, mas não é melhor a penhora em dinheiro? Tem lá a ordem de penhora e se diz que a penhora em dinheiro tem caráter preferencial. Alguns dizem que essa preferência é absoluta, que essa penhora é absoluta, que essa preferência de penhora em dinheiro tem caráter absoluto, e outros dizem que pode ser relativizada conforme o caso concreto. No caso concreto, o próprio credor preferia receber gado do que dinheiro, porque para ele valia mais receber gado do que dinheiro. E o devedor, que não queria ter a restrição sobre o seu patrimônio financeiro, sobre os ativos financeiros, também preferia que a penhora incidisse sobre o gado, porque ele tinha muito. Ele não tinha tanto dinheiro em espécie, em pecúnia, quanto ele tinha em bens
móveis, em gados. Então, nessa hipótese, sim, pode se desistir, por exemplo, de uma penhora de ativos financeiros ou de um veículo, que para um fazendeiro, para ele vender um veículo que não tem utilidade para ele, é muito mais complicado do que ele vender um gado que ele vai conseguir, às vezes, trazer para a fazenda, engordar o gado, vender o gado, tá certo? E gerar muito mais dinheiro do que ele geraria com a penhora de um imóvel, com a penhora de um veículo. Então, é possível sim, vocês vão visualizar isso muito casuisticamente. Vai sempre depender do caso concreto, tá certo? Além desses princípios, tem a utilidade da execução, e aí eu acho que a gente pode trabalhar também com essa questão que você me perguntou, de ser ou não possível a desconsideração da personalidade jurídica. É possível, mas era útil naquele momento, ou a utilidade melhor seria penhorar através do cartão de crédito, né? Deixando a parte da financeira da administradora presente, preservada, e o restante a própria administradora depositava judicialmente. Nesse caso, a efetividade maior foi essa, mas não impede de gerar desconsideração. Então, a utilidade da execução, ela quer dizer que não vai ser levada a efeito uma penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens penhorados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Por exemplo, nessa situação que eu narrei para vocês, se eu gerasse a desconsideração da personalidade jurídica, admitisse a desconsideração, mas os sócios fossem incidir a penhora, eles responderam, foram citados, tudo certinho. E incidindo a penhora no patrimônio dos sócios, fosse penhorado, vamos supor, uma quantia de R$2.000 e a dívida era de 50. Só que o valor das custas da execução e dos honorários já superava esse montante. Então, eu não posso levar a efeito a penhora nesse caso, porque ela não vai ser suficiente para suprir nem as custas da execução. Tá certo? Então tem que ser feita sempre essa ponderação. Apesar disso, de eu ter falado por 3 ou 4 vezes já que a execução corre por conta e risco do credor, né? E que o credor, ele pode sim desistir dos meios executivos e também optar por meios executivos mais viáveis e efetivos, a execução também tem que observar a menor onerosidade para o executado. Então, também esse princípio vai incidir nesse caso do passaporte, nesse caso da CNH. Do passaporte não, porque já foi considerado inconstitucional, mas no caso da CNH. Se o próprio executado chega em juízo e diz assim, olha, eu tenho um veículo para penhorar. Embora esse veículo já esteja com uma certa depreciação, eu estou indicando esse veículo para penhora. Mas o credor diz assim, não, excelência, eu não quero esse veículo, eu quero que vossa excelência apreenda a CNH dele. Qual é a atitude que o juiz vai adotar? Ele tem que fazer essa ponderação, tratando do interesse da execução e da menor onerosidade para o executado. No caso do gado, como eu mencionei para vocês, o próprio devedor, ele tinha patrimônio, mas o patrimônio dele era interessante também para o credor. E se não fosse interessante, o credor poderia, olha, eu não quero penhora de gado não, eu quero a penhora do apartamento que esse devedor tem. É possível? Aí depende. O juiz vai ter que analisar o quê? O executado, quando ele alega que aquela medida executiva é muito onerosa para ele, ele tem que dizer por que é onerosa e indicar outro bem à penhora. Ele não pode simplesmente dizer assim, juiz, não dá para penhorar isso aqui, porque eu tenho outros patrimônios, se vire aí para achar. Isso aí ele só está querendo protelar o término da execução e a efetividade do crédito, né? Então, o executado ele tem que alegar qual é a medida executiva mais branda e que vai satisfazer do mesmo modo os interesses do exequente, mas ele também tem que indicar quais são os bens disponíveis. Porque se ele não indicar, não basta simplesmente ele falar que aquele bem, que aquela execução está sendo onerosa para ele. Ele tem que dizer, olha, eu tenho um imóvel em outra localidade, eu tenho um gado, eu tenho um apartamento, eu tenho um carro, eu tenho dinheiro aplicado, tá certo? Ele tem que necessariamente indicar. Caso ele não indique, permanece a penhora inicialmente que foi feita sobre o imóvel, sobre o bem, primeiro que houve o questionamento, né, nesse caso. Agora, pensem no seguinte, nessa situação de menor onerosidade,
pode acontecer de o executado indicar, por exemplo, um imóvel localizado em outro estado. Ele, não, eu tenho um imóvel em outro local além desse aqui. Eu não estou falando ainda de bem de família, tá? Eu tenho um imóvel em outro local, a penhora foi feita aqui em São Paulo, de um imóvel em São Paulo, mas ele tem um imóvel em Fortaleza. É possível que ele indique esse imóvel à penhora? Sim. Possível que ele indique, mas aí o credor vai ter que ser consultado, tá? Vai ter que se instaurar o contraditório para que o credor indique, olha, realmente esse imóvel não me interessa, porque eu não tenho mais condições de arcar com esse ônus de ir até a localidade, tá? E conseguir as constrições e conseguir a eventual venda desse imóvel para depois receber o crédito que me é devido. Então vocês vão ter que sempre analisar essas duas questões, o interesse do exequente e relacionado à ponderação da menor onerosidade, tá? Mas o exequente tem o direito, é claro, de se manifestar. Não é para a gente passar a mão sempre na cabeça do devedor, por conta desse princípio, tá certo? Alguma dúvida até então? Qual é a legitimidade para a execução? A gente vai tratar primeiro da legitimidade ativa, tanto para a execução quanto para o cumprimento de sentença, porque tudo vai ser aplicado aqui. Apesar de ser o artigo 778, que trata da execução de título extrajudicial, ele é aplicável aqui porque não existe dispositivo específico no cumprimento de sentença, tá? Então aplica-se subsidiariamente as regras de um ao outro, exceto no que houver colisão. E a gente vai ver algumas situações que se aplica a execução extra, mas não se aplica a execução de título judicial. Então vamos lá. Quem é que pode promover a execução forçada ou nela prosseguir? O Ministério Público, e nesse caso é uma legitimidade ativa executiva extraordinária. Por exemplo, no caso do CDC, na ação civil pública, quando os credores não executam, o MP pode executar subsidiariamente. O espólio, os herdeiros e os sucessores do credor, sempre que por morte deste for transmitido o direito resultante do título. É uma legitimidade ativa derivada, porque a inicial, a primeira legitimidade é daquele que faleceu. Só que como a legitimidade daquele que faleceu foi perdida, né, justamente pelo falecimento, não é justo que aquele título, aquele crédito que ele recebeu, que já foi incorporado ao patrimônio dele, não seja partilhado entre os herdeiros. Se partilha dívida, por que não se partilha também o bônus, né? O cessionário, quando o direito resultante do título lhe for transferido por ato entre vivos, aí vocês vão ter que observar aqui as regras da cessão de créditos ou de direitos previstas no Código Civil. Eu posso, por exemplo, ter um direito sobre um determinado bem e ceder para você, David. E você, se eventualmente for demandado em um processo que envolva esse bem, você pode sim, né, ter essa legitimidade derivada por conta da cessão. A outra hipótese, o subrogado nos casos de subrogação legal ou convencional. Se subroga nos direitos de alguém, pode sim ser o exequente daquele título, se houver a subrogação. No caso da Defensoria Pública, eu questionei aqui, os honorários para o advogado, que são fixados para o advogado tem a legitimidade para cobrá-los. Vocês concordam? Ele tem a legitimidade ativa para cobrá-los. E o defensor público também tem? O defensor público também tem a legitimidade para a cobrança desses honorários. Porém, fica aquela ressalva, né? Que ainda há questionamento sobre o defensor público poder ou não receber honorários quando ele atua em face da pessoa jurídica, né? Que ele está vinculado. Então, mas em regra, ele, como advogado, pode sim executar esses honorários, tá certo? Além da legitimidade ativa, a gente também tem a legitimidade passiva. Só uma observação, a legitimidade aqui derivada é tanto do espólio quanto do cessionário, tá certo? Ela é derivada porque a legitimidade inicial era de uma pessoa, mas ou foi cedida por conta de um ato entre vivos ou causa-mortes, que é o falecimento, e aí o espólio é que vai ter a condição de executar, porque vai ser representante, né, dos bens do falecido. Na legitimidade passiva, eu vou só pular isso aqui, depois eu volto. Na legitimidade passiva, em regra, quem é que vai ser executado? Quem é que vai ser o devedor?
aquele que foi reconhecido no título executivo. Se, por exemplo, o David entra com com processo de conhecimento para me cobrar, e o juiz considera que essa dívida é válida, atualiza esse valor, depois o David tenta me cobrar ainda de forma voluntária, de posse da sentença, eu não pago voluntariamente, o David vai executar, eu vou ser a parte legítima porque eu estou arrolada no título executivo. O espólio, e aí a gente faz essa comparação, o espólio tanto pode ter a legitimidade passiva derivada, como ele pode também ter a legitimidade ativa derivada. O novo devedor que, com o consentimento do credor, assumiu a obrigação resultante do título, por exemplo, nesse caso, David, eu posso chegar para a Uli e falar assim: Uli, você tem uma dívida comigo e eu sou credora de uma outra pessoa. Eu tenho uma dívida com você e eu sou uma credora de outra pessoa. Eu posso transferir esse direito para você através da cessão, ou eu também posso transferir o débito, tá certo? Uma outra pessoa pode assumir o débito por mim, mas com o consentimento do credor, tá? O fiador do débito constante em título executivo extrajudicial, e aí eu peço para que vocês anotem essa súmula aqui, a 268 do STJ. O que é que ela traz? Ela diz que o fiador só pode vir a ser executado se ele participou da fase de conhecimento. Então não adianta ou ele está no título executivo extrajudicial ou ele participou da fase de conhecimento e por isso mesmo do título judicial. Se ele não participou, ele não pode simplesmente ser surpreendido com a execução, mesmo que ele tenha se manifestado por afastar o benefício de ordem, tá? É o que essa súmula diz aqui. O responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento e o responsável tributário conforme definido lá no CTN. Vamos voltar aqui para a legitimidade ativa só para esclarecer alguns pontos. Há quem entenda que é possível a intervenção de terceiros no processo executivo, tanto na execução extra quanto na execução de título judicial. Quem é que diz isso? O professor Gajardoni, tá certo? Ele entende que há compatibilidade da espécie de intervenção de terceiro chamada amicus curiae. Isso aqui pode cair para vocês, porque a Defensoria Pública já atuou, não estou falando daquela atuação como custos vulneráveis, mas atuação como amicus curiae. Então, é possível sim, tá? É pacífico o cabimento do incidente da personalidade, desconsideração da personalidade jurídica, que é uma espécie de intervenção de terceiros, tá certo? Então, quando vocês visualizarem em prova, pode acontecer isso. Não é possível intervenção de terceiros no processo executivo. Em regra, não é possível. Mas, como incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que há uma crítica aqui, não é propriamente uma espécie de intervenção de terceiros, mas ela está lá no código como intervenção. Então, vamos tratá-la assim. Então, é possível a intervenção de terceiros com base no IDPJ e também, segundo parte da doutrina do amicus curiae, se houver relevância da controvérsia, se houver necessidade de pluralizar o debate naquela execução, aí sim, mediante a comprovação da representatividade adequada, o amicus curiae poderia intervir, tá certo? Eu trouxe mais 2 julgados aqui que tratam ainda dessa questão da intervenção de terceiros, no sentido de que não cabe, por exemplo, o chamamento ao processo. Não é uma intervenção de terceiros que acontece no caso do fiador, que chama o outro ou chama o devedor para integrar a relação processual, para dizer assim, olha, eu sou fiador, mas você tem que primeiro executar, primeiro cobrar desse devedor, do devedor principal. Então, o fiador chama o devedor para o processo de conhecimento através dessa espécie de intervenção de terceiros. Mas isso aqui é para o processo de conhecimento, não cabe chamamento ao processo na execução, tá certo? É por isso que tem aquela súmula que eu mencionei para vocês. Ou o fiador participou do processo de conhecimento, ou ele está no título executivo extrajudicial, ou então ele não vai estar sujeito à execução, certo? Outro
dispositivo, né? Outra referência à doutrina aqui. O Cássio Scarpinella Bueno e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados entendem pelo cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na execução fiscal, tá certo? Porém, o STJ, nesse julgado extremamente recente aqui, diz que não há necessidade de desconsideração em relação a grupo econômico. Vocês vão ver, no site do STJ saiu assim: não cabe desconsideração da personalidade jurídica em execução fiscal. Não cabe. Então, mais uma vez, não decorem simplesmente a ementa. A gente precisa entender o caso concreto. E no caso concreto, existia uma responsabilidade prevista lá no CTN. Então, por isso é que não se admitiu a desconsideração, porque não havia necessidade. Mas cabe ou não cabe na execução fiscal? Não tem entendimento pacífico. A doutrina entende que sim. A jurisprudência, nesse caso concreto, entendeu que não havia necessidade. Mas, em regra, cabe ou não cabe? Não sei. É o que eu falo para vocês. A gente vai trabalhar ainda muito com o CPC até essa situação se consolidar. Mas prevalece na doutrina que cabe e no STJ e no STJ, nesse caso específico aqui, ele entendeu que não. Então eu sugiro que vocês leiam o acórdão para saber diferenciar quando isso cair numa prova. Não utilizem como regra a ementa, que não cabe desconsideração no processo executivo, tá certo? Depois da legitimidade, o que é que a gente precisa tratar da execução? Eu quero conversar com vocês, ainda na legitimidade, sobre a questão dos alimentos. Eu montei essa tabelinha aqui, ela envolve pelo menos 5 julgados do STJ, mas eu tentei otimizá-la nesse quadrinho aqui, porque vocês vão precisar muito dela na prática e na teoria também. Os alimentos fixados em vida, eles são transmissíveis? É possível que seja transmitida a execução de alimentos que foram fixados em vida para o espólio? Por exemplo, o David deve alimentos, tá? Teve uma ação de alimentos antes e ele falece após a sentença, ou seja, após a fixação dos alimentos. É possível que o espólio do David venha a ser executado pelo credor dos alimentos? É possível, mas a gente vai ver algumas diferenças aqui. Se os alimentos foram fixados em vida, ou seja, nessa situação, houve uma sentença que fixou o valor dos alimentos, um salário mínimo, por exemplo. Se o alimentado for herdeiro, também for herdeiro, por exemplo, um filho, tá certo? O espólio vai ter que pagar tanto o que tiver em atraso, quanto as prestações que se vencerem, tá certo? Até que seja feita a partilha, tá? Então, no caso que eu exemplifiquei do David, eu sou a ex-companheira do David, temos um filho em comum. Esse filho, né, é o titular, o credor dos alimentos. O David falece depois da fixação desses alimentos. A atual esposa, né, a viúva, no caso do David, é a inventariante. E ele tem outros filhos com ela, além deste. Nessa hipótese, o nosso filho em comum vai sim poder cobrar do espólio do David esse valor dos alimentos, o que ele não pagou, se eventualmente estiver em atraso, e o que estiver para frente. Mas esse nosso filho pode adentrar no patrimônio dos filhos do David, dos outros, ou no da esposa dele, da viúva? Não, porque a gente vai lembrar daquela situação da herança. Vai até os limites das forças da herança. Então, não pode adentrar no patrimônio dos outros herdeiros necessários, só no patrimônio do próprio falecido, tá certo? Mas tem uma outra situação. Pode ser que ele não seja herdeiro. Como é que ele pode não ser herdeiro? Alimentos decorrentes de ilícito, de ato ilícito. Não acontece isso, pensionamento? Muitas vezes a pessoa que se envolve num acidente, ela entra contra o culpado pelo acidente, ela pede a fixação dos alimentos porque
ficou incapacitada, não tem condições de laborar e nesse caso ela precisa de um valor mensal para a manutenção dela. Então, nessa hipótese, não sendo herdeiro, só paga o que estiver vencido, porque com o falecimento se extinguiu a obrigação, tá certo? Observar essa diferença? Se herdeiro, paga o que está para trás e para frente. Se não é herdeiro, só o que tiver para trás. Se nada tiver para trás, não paga mais nada. O espólio não vai ser responsabilizado, tá? Diga. Mas aí até acabar o valor do patrimônio do falecido. Isso, até aqui, né? Nesse caso aqui, até acabar o patrimônio, até ser partilhado, né? Até a partilha, desde que haja patrimônio. Se não tiver patrimônio, porque quando for feita a partilha, você concorda que, nesse exemplo, nosso filho em comum, meu e do David, já vai ter o patrimônio, parte do patrimônio do pai? Depois da partilha? Então, nesse caso, cada um fica com o seu. Mas antes da partilha, antes de ser dividido o que é de cada um, é possível tanto que o espólio se responsabilize pelo atraso como o que tiver para frente. Mas suponha que o que tiver para frente é tanto que não tem patrimônio suficiente. Aí, nesse caso, a obrigação se extingue, não vai ser transferida, a responsabilidade que é pessoal não vai ser transferida para a viúva nem para os outros filhos. Tá certo? É dentro do que eles podem receber de herança até que seja feito o término do inventário com a consequente partilha. Compreendeu? Vamos para outra situação aqui. Aqui eu falei dos alimentos que foram fixados em vida. Houve uma sentença fixando os alimentos. E quando não há fixação dos alimentos? Por exemplo, o David faleceu no curso da ação de alimentos. Como é que fica a situação do filho? Ninguém vai ficar responsável. Mas, vamos lá, é possível, nesse exemplo, que o credor proponha alimentos em face dos avós, dos seus pais, se eles ainda estiverem vivos, tá certo? E comprovem necessariamente que eles têm condições de arcar. Mas também é possível que, é recomendável, segundo o STJ, que esse nosso filho aqui em comum, que está representado por mim, ele acione tanto os avós paternos quanto os maternos. O STJ entende que há uma necessidade de litisconsórcio. É caso de litisconsórcio passivo necessário, chamar os avós dos dois polos, tá? A doutrina questiona muito isso. Por exemplo, o professor Renato Castro, eu assisti uma aula dele, um dia desses, é juiz lá do DF. Ele falou assim, imaginem a seguinte situação. Eu sou a representante, né, desse menor. Esse menor perdeu o pai, não tem patrimônio suficiente e vai ajuizar uma execução de alimentos contra uma ação de alimentos, contra os avós. Necessariamente vai ter que chamar os avós maternos, segundo esse entendimento do STJ. Imagina a situação que eu moro junto com meu filho na casa dos meus pais, ou seja, os avós dele. Então, fica uma situação extremamente complicada, porque se eu quero demandar quem tem condições, eu vou comprovar que esses meus avós já estão custeando os alimentos, que eu já estou morando na residência deles, eles já têm o cuidado, o afeto comigo, tá certo? Mas o STJ entende que tem que haver o litisconsórcio entre os avós paternos e os avós maternos, se vivos, é claro, tá certo? Outro ponto que eu quero tratar com vocês de alimentos. A obrigação dos avós de prestar alimentos, ela tem natureza complementar. Ela não é uma obrigação solidária entre pais e avós. Não existe solidariedade. E somente urge se ficar demonstrada a impossibilidade de ambos os genitores proverem os alimentos dos filhos ou proverem de forma suficiente. Pode ser que eu tenha condições, mas eu não tenha condições de dar mais, né, do que aquele meu filho já estava acostumado quando recebia os alimentos do pai. Então, nessa hipótese, sim, eu posso acionar os avós, e nesse caso, em litisconsórcio com os avós maternos. Entenderam? Compreenderam a diferença? Vai ficar disponível isso aqui porque o que vai cair para vocês, o que normalmente cai nas questões de defensoria pública, é uma situação enorme, um exemplo gigantesco que vai envolver tudo isso, e se vocês tiverem em mente essa separação do que foi fixado em vida e do que não foi, fica mais fácil de acertar, tá certo? A competência agora para execução.
Aqui eu peço que vocês tenham muita atenção, porque há um entendimento recente do STJ que contraria a previsão expressa do CPC, tá? Contraria expressamente o que está previsto no CPC. O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante os tribunais, nas causas de competência originária, o juízo que decidiu a causa em primeiro lugar de jurisdição, o juízo civil competente quando se tratar de sentença penal condenatória, arbitral, estrangeira ou preferida por tribunal marítimo. O que é que vocês precisam observar nesse ponto que tem relevância para a Defensoria Pública? Nessas duas hipóteses aqui, por exemplo, o juízo da 4ª Vara Civil aqui de São Paulo, Vara Civil e de Família, eu não sei se há separação, mas suponho o juiz da 4ª Vara Civil e Família, ele fixe os alimentos em favor do filho da ULI. A ULI pode executar essa decisão aqui na comarca de São Paulo, mas também pode executar onde tiver bens do credor ou onde ele for encontrado. Então, o parágrafo único faz essa ressalva. São foros complementares. O exequente poderá optar, ele que vai escolher o que é mais viável, pelo juízo do atual domicílio do executado ou onde se encontrem bens. E aqui eu faço uma ressalva. Na execução de alimentos, entende-se que além dessa possibilidade, ainda é possível que seja proposta no atual domicílio do menor, tá? Então vamos ver a seguinte situação. Me digam as cidades daqui. Vamos ver aqui, a ação de alimentos, ela tramitou na 4ª Vara da capital, tá? O credor, ele reside em, me diz um cantinho aqui. Atibaia. Pronto, o credor reside em Atibaia. Ele tem bens em outro lugar. Registro. Ele tem bens em registro e atualmente o menor credor dos alimentos mora em Sorocaba. São extremos, né? Pronto, ótimo. Então, na execução de alimentos, eu posso executar aqui, que foi o juízo que proferiu a decisão. Eu posso executar no local de domicílio atual do credor, posso executar no local onde ele tem bens ou então onde eu estou morando, tá certo? Isso aqui vale para execução de alimentos. Se for uma execução comum, só tem essas 3 possibilidades aqui, tá certo? Ou no domicílio onde foi proferida, ou no domicílio do credor, desculpa, ou no domicílio onde ele tem bens, ou no local em que proferida a decisão. Se for alimentos, ainda tem esse foro a mais aqui, tá? Sempre visando o quê? Mais um princípio, o melhor interesse da criança. Vamos lá para o rol de títulos executivos judiciais. O que cai normalmente é letra de lei. O que é que eu quero que vocês observem? Esse que está em negrito aqui, crédito de auxiliar da justiça relacionado às custas, emolumentos ou honorários que tiverem sido aprovados por decisão judicial. Isso aqui, no Código de 73, era tratado como título extrajudicial. Ele veio para cá porque, por óbvio, se existe uma decisão judicial, era para ser um título judicial, mas ele estava no CPC de 73 como título extrajudicial. E como tem muita banca que gosta, né, desses tipos de pegadinha, vai cair. Não está dentro do rol de títulos executivos judiciais. Aí vai colocar esse aqui e vocês vão lembrar do CPC de 73 e vão marcar que é o correto. Mas hoje ele está no rol de títulos judiciais. Decisão homologatória de autocomposição, decisão no processo civil, a decisão na sentença criminal, a gente tratou dela ontem, fixando o valor mínimo da reparação, é um título executivo judicial. Vocês vão trabalhar muito com ela, tá? O formal, a certidão de partilha em relação ao inventariante, aos herdeiros, sentença condenatória, como eu mencionei, sentença arbitral. Por que sentença arbitral? Porque o árbitro não tem poderes executórios. Tudo que for de execução
no juízo arbitral vai ser feito na justiça comum, tá certo? Porque o árbitro ele não pode, mesmo que ele possa ter participar de toda a tramitação do procedimento arbitral, ele não tem poder de incidir sobre o patrimônio do devedor, tá certo? Então, necessariamente essa sentença vai ser submetida à jurisdição comum, tá? Por que eu falo jurisdição comum e jurisdição arbitral? Porque entende-se que a arbitragem é uma espécie de jurisdição. A maioria da doutrina vem trazendo essa natureza jurídica em relação à arbitragem. E a sentença estrangeira homologada pelo STJ. Sentença declaratória, ela pode ser um título executivo judicial? Vocês sabem que a sentença condenatória, por óbvio, né? Porque ela condena uma prestação, uma obrigação de fazer, de não fazer, de entregar, de pagar. Mas uma sentença que meramente declara um direito, ela pode vir a ser executada? Segundo o STJ, a sentença de qualquer natureza pode ser objeto de execução, desde que ela estabeleça uma obrigação de pagar, de fazer ou de não fazer. Tá certo? Então, uma sentença que declara uma determinada obrigação, se porventura essa obrigação não for cumprida, essa obrigação de fazer vai ser convertida em perdas e danos, então pode vir a ser, sim, objeto da execução, certo? Então, vai aparecer em prova. Sentenças declaratórias não estão sujeitas à execução. Errado, falso, porque se ela fixar uma obrigação de fazer ou de não fazer ou de pagar, é sim possível a execução. Desculpa, eu me equivoquei, é aqui que está o entendimento que falei para vocês do STJ, que está contrário ao CPC, tá? O que diz o 513 em relação à intimação para o cumprimento da sentença? Quem vai ser intimado? Eu falei no início que o processo é sincrético, não se instaura um novo procedimento, é uma mera petição requerendo o cumprimento de sentença, no caso da obrigação de pagar, juntando o demonstrativo atualizado do débito, e o juiz vai simplesmente intimar, ele não cita mais, com exceção desses casos aqui, na sentença arbitral a citação, concordam? Porque nunca teve um processo judicial na jurisdição comum de conhecimento. Então, aqui vai ocorrer citação. Na sentença penal condenatória transitada em julgado também. Por quê? Porque a sentença penal foi promovida por outro juízo. Ele condenou e fixou o valor mínimo da reparação, tá certo? Então, observem isso. Mas, em regra, quem é intimado para dar o cumprimento, para pagar no cumprimento de sentença? Através de quem o devedor é intimado? Através do seu advogado. Então, o que é que se diz aqui no código? O devedor vai ser intimado pelo diário, na pessoa do advogado que foi constituído na fase de conhecimento. Por quê? Porque a procuração, ela não tem validade, a não ser que você indique a validade no termo. Então, ela vale para todos os atos do processo. Ela vale para a ação de conhecimento, para o cumprimento de sentença, para a interposição de recurso. Então, o advogado não precisa toda hora ficar juntando um instrumento procuratório para cada fase procedimental. Ela vale para todo o procedimento. Por carta com AR, quando representado aqui por vocês, porque não tem como a Defensoria Pública ser intimada para pagar, tem uma sistemática diferente, ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese que ele tiver sido citado por edital, tá certo? Então, o constituído de vocês, o assistido, de vocês, vai ser intimado por carta com aviso de recebimento, tá? Por meio eletrônico, nessas hipóteses aqui, quando ele não tiver procurador constituído nos autos, mas aí ele precisa ter o endereço eletrônico cadastrado, e isso ainda vem sendo, né, trabalhado. Algumas procuradorias também têm essa possibilidade de intimação por meio eletrônico, Defensoria Pública também, mas nesse caso aqui é se o próprio devedor tiver o endereço eletrônico aqui cadastrado nos autos. Salvo engano, tem uma hipótese no código que fala assim, que depois que tem a sentença, o devedor tem 15 dias para pagar. Sim. E aí mais 15 dias para impugnar. Independente de intimação. De nova intimação, isso. Ele é intimado aqui para pagar. Certo.
ele não vai ser intimado para impugnar novamente. A gente vai estudar isso lá na frente, até para saber a natureza do prazo para pagamento. Se é um prazo processual ou se é um prazo material, ou seja, se conta em dias úteis ou não. Porque não tem essa divergência, o código traz no 219 que os prazos processuais são contados em dias úteis. Prazo para pagar é prazo processual? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Lá na frente a gente vai ver. Por edital, quando ele foi citado por edital, tiver sido revel na fase de conhecimento. Qual é a divergência que tem aqui? Existem alguns tipos de execução. A execução de pagar e a execução de obrigação de fazer, de não fazer e de entregar coisa. A divergência que se instaurou é a seguinte: na execução para pagar, segundo essa redação aqui, o devedor é intimado por onde? Pelo seu advogado. Vamos pegar a regra. Intimado pelo advogado. Na execução de fazer e de não fazer, tem alguma especificidade aqui no código que diz que na execução de obrigação de fazer ou de não fazer ele vai ser intimado pessoalmente? Não tem. Então era para ser pelo advogado. Por quê? Esse 513 trata das regras gerais do cumprimento de sentença. Então pouco importa se é do cumprimento de sentença, de obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa ou de pagar. Mas existia uma súmula na época do CPC de 73 que dizia o quê? Que na execução de obrigação de fazer ou de não fazer, mesmo que o assistido, o devedor, tiver procuração, tiver advogado constituído nos autos, ele tem que ser intimado pessoalmente. Essa súmula aqui, ela levava em consideração o CPC de 73. Pelo CPC de 2015, a doutrina passou a entender que, como o 513 trata das regras gerais, ele vai ser sempre intimado o devedor através de seu advogado, seja na obrigação de fazer, de não fazer ou de pagar. Mas o STJ, recentemente, nesse RESP aqui, entendeu que ainda é válida essa súmula. Então, embora exista uma regra geral, o STJ não a aplica na execução de obrigação de fazer ou de não fazer. Então, o que é que prevalece? Isso aqui. Então, leiam 513 do CPC com certa ressalva. Cabe intimar o devedor pessoalmente e cabe também intimá-lo através do advogado. No caso de vocês, Defensoria Pública, qual vai ser a diferença? Vai ser sempre pessoal. Concordam? Vai ser sempre pessoal, por quê? Porque tem a ressalva na lei e porque na execução de obrigação de fazer ou de não fazer, o STJ entende que é pessoalmente. Então, o que é que se decidiu? Que ainda é válida a súmula 410 do STJ. Isso foi decidido em embargos de divergência, justamente porque uma parte dos ministros entendiam que, pela redação do 513, estava abolido, né, essa súmula, o entendimento instaurado com a súmula, mas uma outra parte entendia que não. Então, instauraram a divergência e decidiram pela validade da súmula em 20 de dezembro de 2018. O que é que ele diz? No acórdão paradigma não houve pronunciamento da corte. Deixa eu só pegar a parte aqui, que se trata mesmo do entendimento. Tá aqui, ó. Adotou-se o entendimento da segunda seção de que a prévia intimação é necessária para a cobrança da multa. Os arrestos perfiliam um entendimento diverso. Segundo o ministro, não deve haver agora uma banalização uma banana boat jurídica, revertendo toda a jurisprudência consagrada em 2009. Então, o que é que eles falaram? Se a súmula, ela ainda é válida, o devedor tem que necessariamente ser intimado pessoalmente, tá? Então, leiam com ressalvas esse 513. Qual é uma vantagem, além dos meios executivos expressos e atípicos? A gente começou a falar sobre eles aqui, a questão da apreensão da CNH e do passaporte. Do passaporte, lembrando novamente, foi considerado inconstitucional, mas a CNH entende-se que é possível porque não restringe completamente o direito de liberdade, de locomoção.
Além dos meios coercitivos típicos e atípicos, existe a possibilidade de protestar a decisão transitada em julgado. Nesse caso, qual é o efeito prático? Sujar o nome do devedor. Muitas vezes, esse nome já está sujo, porque a empresa pode, extrajudicialmente, o credor, se for uma empresa, uma pessoa jurídica, pode extrajudicialmente negativar o devedor, sujar o nome dele no SPC, no Serasa, tá certo? Então, é um pouco inútil se a gente pensar nessa possibilidade extrajudicial, porque o protesto, para quem já está com o nome sujo, só faz cosquinha, né? Então, para quem não está, aí tudo bem. Para uma situação de duas pessoas físicas, é vantajoso, porque aquela pessoa física não conseguiria, através de um cadastro, né, ela teria, né, que adotar um cadastro no SPC, no Serasa, na Boa Vista Brasil, para conseguir, através dos créditos que ela tem direito, dos que não forem adimplidos, negativar o nome dos devedores. Mas às vezes é uma situação assim isolada. Eu não sou, por exemplo, um fornecedor, mas eu vendo um determinado bem para o David. É uma situação excepcional, eu não sou vendedora, eu não trabalho com isso, tá? Mas o David não me paga. Então eu entro com a ação de cobrança, o David não me paga durante o curso do processo, tem audiência de conciliação, de instrução, a sentença e agora eu tenho um título. Ah, o David agora vai ver. Eu vou negativar o nome dele através do protesto, que é uma relação cartorária aqui. Como é que esse protesto vai ocorrer? Você vai com a decisão transitada em julgado, diretamente no cartório, apresentando o teor da decisão, tá certo? E a certidão do teor da decisão vai ser fornecida pela Secretaria do Juízo, tá certo? E indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. Por quê? No cumprimento de sentença, como desculpa teu nome. Marcos, né? O Marcos o Marcos perguntou sobre a questão do prazo para pagamento, da impugnação, tá? Eu tenho aqui, depois que o devedor, é intimado, ele tem 15 dias para pagar. Já a gente fala se dias úteis ou corridos. Eles têm 15 dias para pagar. Depois desses 15 dias aqui é que é possível o protesto. Não é possível, logo que eu tenho a sentença, diretamente peticionar pelo cumprimento dessa sentença e já protestar o nome do devedor. Tem que transcorrer o prazo de 15 dias para pagamento, tá? Porque isso aqui é um prazo legal, em que se ele pagar, inclusive não vai haver a incidência da multa. Caso não pague, haverá incidência de multa e de honorários, tá? Então, esse protesto é possível, mas desde que depois do prazo para pagamento da obrigação. Diga. Também é possível continuar com o protesto, porque os embargos, eles não suspendem a execução. Só geram um efeito, na verdade os embargos não, porque aqui a gente vai falar da impugnação ao cumprimento de sentença, né? Que é como se fossem os embargos do título judicial. Mas ele apresenta impugnação, a impugnação não tem efeito suspensivo. Só é dado efeito suspensivo à impugnação se o devedor garantir a execução. Porque realmente existia essa dúvida, muitos juízes recebiam os embargos, né, quando a gente tinha a nomenclatura embargos e não impugnação ao cumprimento de sentença, e automaticamente suspendia a execução. Mas não é assim, só se suspende a execução se houver necessariamente a garantia da execução. Se o credor ofertar algum valor, depositar judicialmente, depois ele discute. Se aquela discussão for frutífera para ele, ele pega de novo o valor que ele deixou depositado, tá? O protesto vai ser cancelado se houver determinação judicial, tá certo? Desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Aqui a gente fala de satisfação, então não basta ele simplesmente apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, eu vou retirar o protesto, tá certo? A gente vai trabalhar agora as espécies de execução e a principal é a obrigação de pagar, é a mais comum, tá? Na obrigação de pagar, eu vou sentar, vai atrapalhar aí a filmagem? Na obrigação de pagar, o que é que vocês têm que, eu acho que eu...
vamos continuando aqui. O requerimento de cumprimento de sentença da obrigação de pagar, ele tem que ter todos esses requisitos aqui, tá? Vocês vão se deparar com uma situação em que existe a possibilidade de vocês apresentarem diretamente os cálculos. Eu falei na data de ontem que o TJ do DF, por exemplo, tem uma tabela que você pode acessar e automaticamente já gera o valor dos honorários, o valor dos juros, o valor da correção monetária, mas às vezes não é possível que seja feito esse cálculo, tá? O cálculo não é tão simples assim. Eu não preciso necessariamente entrar com um processo de liquidação. Eu posso, através de um requerimento do contador ao contador do juízo, pedir a formulação desses cálculos. Porque às vezes tem uns juros um pouco mais complicado, tem algumas parcelas que vão ser ainda verificadas, então é possível sim que haja esse requerimento. Quanto à elaboração do demonstrativo, caso ela seja possível, vocês têm que apresentar diretamente no momento em que for feito o protocolo da petição de cumprimento de sentença. Por qual razão? Porque o parágrafo 3º, ele fala que quando a elaboração dos cálculos depender de dados em poder de terceiros, o juiz vai requisitá-los, sob pena de crime de desobediência. Então, o juiz só dá a oportunidade de apresentação desses cálculos quando depende de requerimento de algum documento que esteja em poder de terceiros. Quando não, quando são meros cálculos aritméticos, vocês têm que apresentar imediatamente nessa fase da petição de cumprimento de sentença, tá certo? Além dessas especificidades aqui em relação ao requerimento, é muito importante na prática indicar o CPF, porque é através dele que vão ocorrer as penhoras, tá certo? É difícil se ter o CPF, muito difícil, porque às vezes, principalmente nessas relações entre pessoas físicas, que se vende uma coisa, às vezes vende na confiança, né? Então não assina uma nota promissória, não tem absolutamente nada que dê lastro a essa dívida além da prova testemunhal. Então é sim difícil fazer a penhora nesses casos, mas não é impossível. Achando o devedor, o oficial de justiça pode ir ao endereço e depois de transcorrido o prazo para pagamento, realizar o arresto de todos os bens que sejam suficientes para efetivar aquele crédito submetido à execução, tá? Mas é realmente muito difícil quando você não tem o CPF. Até porque um devedor, quando ele é intimado do cumprimento, quando ele é citado a pagar no prazo de 15 dias, ele não pagando, o juiz já pode dar início aos atos de penhora, sem a necessidade de intimar novamente. Se ele não pagou nos 15 dias, paciência, o juiz já pega os autos conclusos e já vai fazer o bacen. O credor não precisa novamente fazer um requerimento e dizer assim: excelência, olha, não pagou, eu quero a penhora. Não há essa necessidade. O juiz pode, por uma questão de impulso oficial, dar continuidade aos atos de penhora. Como é que se faz isso na prática? Claro que juízes dependem muitos pedem, esperam o requerimento do credor. Por quê? Porque muitas vezes há o pagamento diretamente ao credor e não por depósito judicial, então não tem como o juiz adivinhar, né? Então, acontece muito, e eu já tive a oportunidade de me deparar com situações assim, em que, quando eu intimo por cumprimento da sentença, transcorrido o prazo, eu colocava assim na decisão, transcorrido o prazo de 15 dias, sem o pagamento, voltem os autos conclusos para a realização de penhora. Quando a secretaria já certificava a inércia, eu já sabia que não tinha depósito judicial, porque a secretaria do juízo já pesquisava se vinculado àquele processo tinha algum valor que foi depositado judicialmente. Se não tinha, tá aqui a pilha de processo que eu vou fazer bacen. Então, isso é uma questão de otimização. Não é boa vontade, eu era uma juíza diferente. Não, isso é seguir a principiologia, o impulso oficial, a efetividade da execução. Mas acontece muito, já aconteceu de a secretaria certificar a inércia, eu pegar o processo para fazer a penhora, penhoro via bacen, no dia seguinte dá mais ou menos um prazo de 24 horas, 48 horas para eu receber a resposta do bacen jude, indicando quais contas foram penhoradas. No dia seguinte, o dia 2 dias posteriores, de ver o devedor, correndo lá no fórum dizendo: doutora, mas eu paguei. Mas você tem que pagar e você tem que comprovar.
eu não tenho como adivinhar. E é pior porque o Bacen, como é que ele funciona? Vamos supor que a ULI é a parte executada e ela está sofrendo uma execução de R$5.000. Ela está sofrendo essa execução e a ULI tem dinheiro na Caixa, no Banco do Brasil e no Santander. Você tem conta bancária nesses três bancos. O que vai acontecer quando o juiz emite a ordem de penhora? Não sei se vocês sabem como é que funciona isso na prática, mas eu vou mandar uma ordem para o Bacen e essa ordem vai sair penhorando todas as contas nesse valor. Então pode ser que aqui eu encontre 5.000, aqui eu encontre 5.000 e aqui eu encontre 5.000. E aí depois o juiz vai ter que sair desbloqueando o excedente, tá certo? Então pode ser que aqui no lugar de 5 eu encontre 3, aqui eu encontre 1.000, aqui eu encontro R$500. Tá? Vai sair penhorando tudo que tem de ativo financeiro, mas nada que extrapole os 5.000. Então, se eu tiver 20 contas e 20 contas tiver o valor mínimo de 5.000, eu vou ter penhorada as 20 contas. Então, os devedores chegavam lá, nossa, eu não tenho... E penhora todos os ativos financeiros. Pode ser salário, o juiz não tem como identificar. Então, o próprio devedor vai ter que peticionar dizendo que ele pagou ou que algum desses valores são impenhoráveis. O juiz não tem como adivinhar. Eu posso ter um valor na minha conta que se refere a salário e também posso ter um valor que não se refere a salário. Eu tenho que comprovar que aquilo ali se refere a salário, a minha subsistência e, portanto, é impenhorável, tá certo? Então, acontece na prática assim. É por isso que não é fácil. Claro, penhorar é melhor assim do que expedir ofício para o Banco Central, né? Mas tem que o juiz ficar atento para fazer a penhora num dia e 2 dias depois ele já olhar o Bacen para não gerar prejuízo. Porque aqui acontece muito numa situação como essa de suspender, por exemplo, o pagamento de cheque. O cheque está depositado, vai ser compensado, mas tem uma penhora sobre aquele valor, então o cheque não compensa. E aí geram vários constrangimentos para aquela pessoa que está devendo. Então, se porventura vocês se depararem em situações assim, avisem o assistido. Se pagar, me comunique e traga o comprovante, porque caso contrário, vai haver a incidência da penhora e para se desfazer vai demorar um tempinho. E boa vontade também, tá certo? Além disso, dessa questão mais prática, o que é que a gente precisa saber sobre a obrigação de pagar? O prazo para pagamento voluntário da obrigação é de 15 dias. Carol, esse prazo é em dias úteis ou ele é em dias corridos? Parte da doutrina entende que o prazo é um prazo material e que, portanto, não deve ser contado em dias úteis. Por quê? O 219, que eu já mencionei para vocês do CPC, ele diz expressamente que na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Então, pagar é um ato material para essa doutrina. Então, não é possível a contagem em dias úteis. E aí, qual é o problema que gera esse entendimento desse prazo para pagamento não ser contado em dias úteis? Eu tenho aqui a citação do devedor, tenho prazo para ele pagar aqui de 15 dias e tenho mais o prazo que o Marcos falou para impugnar, né, Marcos? E aqui independe de nova intimação. Já transcorre o prazo independente de nova intimação. Qual era a problemática? Aqui eu não conto em dias úteis, segundo esse entendimento da doutrina, e aqui eu conto, porque impugnação é um ato processual. Se é um ato processual, o prazo é processual, então conta em dias úteis. Com essa divergência, muita gente perdeu o prazo para impugnar, porque achava que isso aqui contava
em dias úteis e, consequentemente, também contou, seriam 30 dias úteis aqui, tá? Então, o STJ proferiu um entendimento recente no sentido de que esse prazo para pagar, esse aqui não se discute, tá certo? Tem natureza processual, mas esse prazo para pagar tem natureza híbrida. Muitas coisas, quando a gente não sabe, a gente fala, não, é tudo junto, né? Então, quando esse prazo aqui tem natureza híbrida, ele é material e ele é processual. Ele é processual porque ele gera consequências processuais, como a fixação de honorários, o pagamento da multa, o transcurso do prazo para impugnação. Então, prevalece que esses 15 dias são contados em dias úteis, segundo esse entendimento do STJ, embora tenha ressalva na doutrina. Então, vocês podem ressalvar que a doutrina considera, em parte, que é material e em parte que é processual, mas o STJ tem entendimento no sentido de que conta em dias úteis, tá? Eu vou só mostrar aqui para vocês. Professora, diga. O AR pode ser assinado por terceiro? Pode, não precisa ser assinado pelo próprio devedor, não. Sabe por quê? Não ser pessoal, né? Lembra que a gente tratou aqui em uma das aulas que é obrigação da parte atualizar o seu endereço sob pena de serem consideradas válidas as intimações dirigidas ao endereço constante no processo. Então, se ele se mudou, paciência, ele tem que realmente comunicar em juízo para que o AR seja destinado àquela localidade. Se for assinado por terceiros, não tem problema nenhum, vai transcorrer o prazo para pagar e também para impugnar. Eu vou, no intervalo aqui, pegar o julgado do STJ, mas o que é que eu quero conversar com vocês ainda sobre o prazo? Eu coloquei essa pergunta no Instagram e a maioria errou, não sei se você viu, Uli. No Instagram eu perguntei, o prazo para pagar conta em dias, em dobro, desculpa, em dias úteis a gente já superou, tá? O STJ entende que sim, mas o prazo para pagar, quando o assistido foi assistido pela Defensoria Pública na fase de conhecimento, conta em dobro? Conta, porque o STJ diz que conta. Está no informativo 594 do STJ. Deve ser contado em dobro o prazo para o cumprimento voluntário da sentença no caso de réu assistido pela Defensoria Pública. Tá certo? No conhecimento ele foi assistido pela Defensoria Pública. Não pode, por exemplo, o David foi assistido por advogado particular, chegou na fase de cumprimento de sentença, eu sei desse entendimento aqui, vou correr lá para a Defensoria porque eu já perdi o prazo de 15 dias para pagar e eu sei que na Defensoria o prazo é de 30. Então eu vou lá correr e pedir para o defensor se habilitar não, porque ele não precisa, mas só peticionar nos autos. Não pode, tá? É diferente, porque senão imagina a malandragem que ia acontecer. Então é diferente. Anotem esse entendimento, ele é pacífico? Não. Tudo vocês vão ter que fazer sempre uma ressalva. Como a gente formou aquele grupo, quando tiver um entendimento novo que modifique alguma coisa que eu falei, eu vou trazer para vocês. Mas, por enquanto, vale, a gente está no informativo 647, salvo engano. Esse é o 594 e nesse aqui, já em vigor o CPC de 2015, houve essa decisão. Embora isolada, vocês podem utilizá-la, porque realmente existe, não teve nenhuma decisão mais recente em sentido contrário, tá certo? Então, o prazo para o defensor público assistido pela Defensoria Pública seria de quantos aqui? 30 dias úteis, né? Para pagar. E aqui, 30 dias úteis também, tá? Para impugnar. Mas contanto que o assistido já tivesse sendo assistido pela Defensoria Pública na fase de conhecimento. Vamos trabalhar agora com uma possibilidade que está prevista no CPC de pagamento espontâneo e pagamento voluntário. Vocês sabem a diferença? O que é pagamento espontâneo e o que é pagamento voluntário? Parecem a mesma coisa, mas não é. O pagamento voluntário é esse nos 15 dias. Eu sou intimado para cumprir a sentença e não pago nesses 15 dias. Ou melhor, e pago nesses 15 dias. Eu estou pagando voluntariamente, mas eu fui acionado judicialmente para pagar.
O pagamento espontâneo, ele ocorre antes desses 15 dias. É quando, por exemplo, o David, eu só tô te colocando como devedor, né? Desculpa. Mas eu vou colocar como se eu recebesse a sentença, fui intimada da sentença e vi, putz, eu tô devendo, né? Agora, realmente, eu tenho um título, vão penhorar meu patrimônio, então eu corro e pago antes de ser intimada para cumprir aquela sentença. Isso é pagamento espontâneo. É dentro já do processo de execução? Não. Pode nem ter sido instaurado, tá certo? Mas aí o que é que vai acontecer? É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento de sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. Então eles vão chegar lá no defensor público, doutor, eu recebi essa sentença aqui, opa, vamos logo pagar. Por que que é vantajoso pagar? O autor, ele não vai incidir a multa nem os honorários, por óbvio, só que o autor ele vai ser intimado para dizer se concorda ou não com aquele valor. E aí vem a parte complicada. O autor o credor pode impugnar o valor depositado, sem prejuízo de levantar o que já estiver, porque aquilo que foi depositado é incontroverso. Então, se o devedor, ele peticiona aqui e diz que eu vou pagar espontaneamente R$5.000, mas o credor entende que é R$6.500, ele levanta, os 5.000 e os 1.500 continua na execução. E aí, depois disso, ele vai ser intimado, esse devedor, para pagar em 15 dias? Não. No cumprimento, no pagamento espontâneo que ele tentou fazer aqui, não. Se o juiz concluir pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão a multa de 10% e os honorários, também fixados em 10%, seguinte à execução com a penhora e os atos subsequentes. Tá? Então ele não vai ser mais intimado desses 15 dias. Qual é a conclusão que a gente tira? Se for pagar espontaneamente, pague certo. Pague logo tudo. Tá? Pague o que está indicado na sentença com a atualização, porque muitas vezes demora um prazozinho até ser intimado, até tomar conhecimento da decisão judicial. Por quê? Se ele pagar errado, ele não vai ter uma nova oportunidade nesses 15 dias de pagar. Já vai incidir a multa e os honorários e se ele não pagar, aí já vai ser penhorado. Ele não vai ser intimado novamente. Mas ele pode impugnar? Claro que ele pode, porque é um direito dele se defender no processo, tá? Então ele vai conseguir ainda impugnar. Se o autor não se opuser e não se opor, também é silenciar. Tá? Não se opor é ou ficar silente ou se manifestar dizendo, aceito. O juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. E a extinção vai ser com base no 925, que diz que o processo executivo só se extingue por sentença. Então ele vai declarar extinta a obrigação e extinto o processo, tá certo? Esses 5 dias aqui, para o autor ser ouvido, são úteis, porque é um prazo processual. Tá? A dúvida que existe no CPC é o prazo para pagar, tá? Se é em dias úteis ou não. Não, os prazos não vêm depois. 5 dias úteis, 10 dias úteis. Por quê? Porque a regra geral do prazo está no 219. É por isso que a gente tem que sempre ler e se reportar ao que está na parte geral, tá certo? Qual é uma outra? Então entenderam a diferença entre pagamento voluntário e espontâneo? E espontâneo eu não preciso ser provocado pelo juízo. Voluntário, eu sou provocado, mas pago durante o prazo legal, de 15 dias úteis ou 30, se for a defensoria. Diga. Então, na verdade, quando tiver essa diferença e, por exemplo, foi para o setor de cálculo, aí o juiz manda, né, o setor de cálculo, daí cada um falou um valor. Daí, se tiver a diferença para o devedor pagar, você já pode pedir a penhora? Sim, já direto, ó. Tá. Seguinte a execução com a penhora e os atos subsequentes. Pagarem a diferença. Já é para incidir segundo o código, mas eu não discordo de juízes que fazem isso, porque às vezes a diferença é muito pouca. E penhorar, observando-se a menor onerosidade para o executado, né? Se o executado tem condições, que às vezes é uma dívida de 100 mil,
O cara paga 100 mil, mas está devendo 102.700 e alguma coisa. Não se mostra tão razoável. O problema é que você oportunizando novamente, tão desarrazoado, desculpa. O problema é que você oportunizando novamente o pagamento, vai se retomar o pagamento em 15 dias. E vai ter mais 15 dias para impugnar. Então, assim, tem que observar isso. Oportunizou, então bora voltar para a estaca zero, você vai ter 15 dias para pagar, não pagando, já incidiu aqui os honorários e a multa e você ainda vai ter a possibilidade de impugnar, né? Então, o juiz não pode, ele profere uma decisão que é racional, se for nesse exemplo que eu estou te falando, mas aí depois ele diz, não vou julgar a impugnação porque ela foi intempestiva. Eu estou proferindo uma decisão surpresa, porque eu estou agindo de forma contraditória a um ato anterior, né? Então tem que realmente ter essa observância. Outra possibilidade que existia, segundo o entendimento do STJ, era a possibilidade de parcelamento do valor da execução. Nos embargos, na execução de título extrajudicial, existe um dispositivo que é o 916 e ele diz o seguinte: no prazo para embargos, que seria aqui no prazo para impugnação, reconhecendo o crédito do exequente e comprovado o depósito de 30% do valor da execução acrescido de custas e honorários, o executado poderá parcelar o restante em 6 parcelas mensais até, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Esse parcelamento está previsto para execução de título extrajudicial. Aplica-se ao cumprimento de sentença, ou seja, a execução de título judicial, o STJ entendia que sim, na época da vigência do CPC de 73. Porém, o 916, parágrafo 7º, expressamente prevê que o disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento de sentença. Então, não é possível parcelamento, tá? Chama-se até moratória legal. Vocês podem ver desse nome, com essa nomenclatura em prova. Não é possível no cumprimento de sentença. Claro, mas o assistido da defensoria diz, eu não tenho esse valor, eu quero parcelar. A defensoria ou o advogado particular pode peticionar e pedir para o credor ver se aceita ou não. E aí isso é uma questão de disponibilidade das partes, como a gente falou, disponibilidade da execução, menor onerosidade para o executado, no interesse do exequente. O juiz não vai se meter nessa situação se as partes quiserem parcelar em 24 vezes. O juiz não pode interferir nessa situação. O processo vai permanecer suspenso até o adimplemento, pode haver o arquivamento provisório e depois, se não houver o pagamento no prazo estipulado, aí tudo bem, dá continuidade à execução, caso contrário, se extingue a execução pelo cumprimento da obrigação. Mas parcelamento legal, moratória legal, não é possível segundo previsão expressa. O STJ vai relativizar isso? Não sei, ainda não temos entendimento da jurisprudência sobre esse dispositivo aqui, mas prevalece que não pode. Por que que não pode? Simplesmente porque o legislador não quis? Não. Na execução de título extrajudicial, vocês concordam que não teve oportunidade ainda para a pessoa pagar? Na execução de título judicial, já teve um processo de conhecimento, já teve uma audiência de conciliação e julgamento, audiência de conciliação ou mediação, uma audiência de instrução e julgamento em que o juiz pode novamente tentar a conciliação entre as partes, já teve uma sentença que fixou a obrigação, eu já recorri, vamos supor que teve um recurso, já tive a oportunidade de pagar espontaneamente e voluntariamente, eu ainda vou poder parcelar? Então entendeu-se que não era razoável para o credor se permitir que o devedor tivesse mais essa oportunidade, tá certo? Então a diferença é essa. É bom a gente entender o porquê das coisas, porque simplesmente fala assim, poxa, mas você falou no início da aula que se aplicam as regras da execução extrajudicial para a execução judicial, mas quando a previsão expressa e não é razoável, é claro que a gente não pode aplicar, tá certo? Então, em relação a pagamento e parcelamento, compreendido? Beleza. Vamos lá para a impugnação ao cumprimento de sentença. A impugnação é o meio de defesa do executado.
ela é mais restrita que os embargos. Por quê? Porque já houve um processo de conhecimento. Nos embargos eu posso alegar qualquer matéria que fosse possível de ser conhecida na fase cognitiva, certo? Na fase de processo de conhecimento. Então, nos embargos eu posso alegar várias coisas, tudo que eu poderia alegar numa contestação, por exemplo. Na impugnação, como já houve um procedimento prévio, eu tenho um rol taxativo, eu coloquei aqui até a pergunta se esse rol é exemplificativo ou taxativo, mas entende-se a doutrina e a jurisprudência que é um rol taxativo de matérias possíveis de ser arguídas através da impugnação. Então, o devedor, ele vai arguir que houve a falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo ocorreu a revelia, porque a ausência de citação é um vício transrescisório, como eu falei para vocês. A ausência ou a irregularidade na citação, ela é um vício que pode estar sujeito à chamada querela nulitatis. Então, com mais razão, se eu, devedora, recebo o mandado judicial para pagar, mas eu olho, nossa, eu não fui citada lá na fase de conhecimento. Não fui citada. Ou então, houve uma irregularidade na minha citação. Nesse caso, eu impugno o cumprimento de sentença, alegando a nulidade ou irregularidade da citação. Ah, Carol, mas como é que se verifica isso na prática? Vamos pensar agora na citação por edital. A citação por edital é uma espécie de citação o quê? Real ou ficta? Ficta. Então, a gente imagina que a parte foi citada, não é? O CPC tem uma regra expressa no sentido de que a citação por edital só pode ser realizada quando exauridos os meios de localização do devedor, da parte contrária, que a gente está chamando aqui de devedor. Por que eu digo isso? Acontece muito, e vocês vão ver muito, parte autora que já na petição inicial vai dizer assim: excelência, o réu está em local incerto e não sabido, requer a citação por edital. Pode ser feita imediatamente? Não. Já era entendimento da jurisprudência. O STJ entende que a citação por edital, além de ser uma citação ficta, é uma citação excepcional, porque a regra é que o réu integre o processo, seja chamado para integrar o processo. Nesse caso aqui, da citação por edital, quais são as providências nesse exemplo que o autor poderia adotar? Pode ser que o autor diga assim: requer a citação por edital em razão do réu estar em local incerto e não sabido. Não é válida essa citação realizada de forma imediata. O que ele pode fazer? Pedir para que o juiz realize as diligências para a tentativa de localização. Foi o que eu falei na primeira aula, vocês se recordam? Que o 319 do CPC, quando ele trata dos requisitos da petição inicial, ele diz que deverá ser indicado o endereço da parte contrária. Mas se a parte autora não tiver essa informação, pode pedir para o juiz diligenciar na tentativa de localizar. Então o juiz vai procurar no Infojude, no Bacen, que não é só para penhora, dá para a gente ver endereço. No Ciel, que é o sistema da justiça eleitoral. No Renajude, se tiver veículo, vai indicar onde o veículo foi emplacado. Então, provavelmente o credor, né, o requerido foi encontrado em algum momento nesse local. Ah, mas eu preciso mandar ofício para... Qual é a empresa concessionária de energia elétrica aqui, o nome? Eletropaulo. Eu preciso mandar ofício para Eletropaulo, para Vivo, para TIM, para Oi, para Claro. Não. Vamos ser razoável. Muitas vezes não se encontra endereço novo, diverso daquele que foi indicado na inicial, no Infojude, ou seja, vamos supor aqui que o endereço qual é o endereço daqui? Rua? Boa Vista. Rua Boa Vista 274, Isso, acho que é esse endereço. Vamos lá. Vamos supor que é Rua Boa Vista 274. Foi o endereço que eu indiquei na petição inicial. O Infojude me mostrou esse mesmo endereço. O Infojude está interligado com a Receita Federal. Então, a parte adversa informou para o fisco, para a Receita, que o endereço dela é esse, mas ela não foi encontrada. Fui lá no Bacen.
O Bacen também indicou que na Caixa, no Banco do Brasil, no Santander, os endereços que estão constantes nesse cadastro também é esse aqui. Vou lá no CIEL, Sistema da Justiça Eleitoral. Votação, eleição foi ano passado. Então, provavelmente, se ele tem um título de eleitor, está atualizado o endereço. No CIEL também encontrei esse mesmo endereço. Renajude, o cara não tem bens. Eu preciso novamente tentar ofício para Eletropaulo, para Vivo, para TIM, para Oi, para proceder à citação por edital? Não é razoável. Então a gente tem que sempre trabalhar com razoabilidade. Tem que ser feita a tentativa de citação real e não ficta, tá? E se por acaso o requerido ele indica de má fé esse endereço aqui, e não é esse endereço, a pessoa na verdade não mora em São Paulo, mora em Fortaleza e ele sabe, e sabendo que ele não vai ser encontrado nesse endereço, que talvez não vai existir endereço diverso aqui, tá? Ele já pede a citação por edital, ele pode ser penalizado com multa, tá certo? Então tomem muito cuidado com isso, porque a multa vai acabar indo para o assistido de vocês. É ideal que no momento de apresentar o requerimento, a petição inicial vocês já peçam, caso o assistido não tenha informações sobre o endereço. Requer a Vossa Excelência, com base no artigo 319, que sejam realizadas as diligências necessárias para a localização do endereço da parte requerida. O juiz não pode indeferir a petição inicial porque você não sabe o endereço, tá certo? Por uma questão de cooperação, o juiz tem que fazer essas diligências. Diga. O procedimento da Lei 9.099 de 95 acontece a mesma coisa? Entendo que sim, porque não há vedação lá. Mas não pode haver citação por edital na Lei 9.099. Não pode. Mas essa sistemática aqui de tentar localizar a parte, não vejo problema. Mas não pode haver citação por edital na 9.099. Se o credor, desculpa, eu tô errando os nomes hoje. Se a parte adversa não foi encontrada no procedimento da Lei 9.099, o que é que o juiz vai ter que fazer? Ou ele remete os autos para a Justiça Comum, ou ele extingue o processo e a parte entra com a ação na Justiça Comum Estadual para poder fazer a citação por edital. Não cabe citação por edital na 9.099, tá? Mas essa pesquisa aqui eu não vejo problemas. Pode ser que alguns juízes indefiram baseado na celeridade, que é um princípio inerente aos juizados especiais. E diga, olha, se você não sabe o endereço, vá logo para a Justiça Comum, porque lá você vai poder fazer a citação por edital. No procedimento da Lei 9.099, o próprio credor tem que levar o endereço, né? Tem que levar o endereço. Mas o que eu tô te falando é que, assim, isso aqui, como é novo, né? Como é uma coisa muito nova e não tem uma vedação à cooperação do juízo para com as partes, eu particularmente não vejo problema. Não vi enunciado do FONAGE falando sobre isso. Então é possível sim que você se depare com o indeferimento da petição inicial na 9.099 ou com a determinação de emenda para você indicar o endereço. Tá? Mas eu acredito que é possível sim aplicar subsidiariamente o 319 aos juizados especiais quando, por exemplo, a parte autora não sabe o endereço, mas sabe que existe algum endereço da parte requerida, porque acontece muito isso. Olha, eu sei que ele mora em Fortaleza, mas eu não sei onde ele se encontra. Ela deu pelo menos uma referência, tá certo? Então, eu não vejo, mais uma vez, é uma opinião minha e não é para vocês seguirem a minha opinião, para vocês seguirem o que tem de entendimento, lei, jurisprudência e doutrina majoritária, mas sobre isso não tem. É só uma questão de aplicar o princípio da cooperação, a celeridade, porque se a gente imaginar que o juiz pode indeferir pela celeridade, ele também pode deferir com base nesse mesmo argumento, justificando que o procedimento do juizado é muito mais célere, ou pelo menos é para ser muito mais célere, tá certo? Especialmente para juízes que fazem audiência una de conciliação, instrução e julgamento, sentenciam na audiência. Ele normalmente, em juizados que estão com uma quantidade razoável de processo, que tem uma certa adequação de servidores, de pessoal, tudo mais, muitos processos de juizado terminam com 3, 4 meses. Em alguns juizados eu já vi isso.
No juizado que eu trabalhava, por conta da pauta, a gente chegava a 6 a 8 meses, mas a pessoa saía da audiência com a sentença. Imagina isso na justiça comum. Eu vou ter pelo menos aí o dobro desse prazo, né? Então eu acredito que esse princípio pode ser tanto utilizado por indeferimento quanto por deferimento. Vai depender muito da situação concreta da vara, tá? Compreendeu direitinho? Beleza. Isso. Se de má fé eu, advogado defensor público, indico que o réu mora no endereço para justamente ele não ser localizado e peço a citação por edital, eu posso ser penalizada. Entendeu? Pela má fé processual. Está previsto lá no campo da citação por edital, indica que se o autor indicar a citação por edital, requerer a citação por edital de má fé, sabendo que é possível localizar a parte contrária de alguma forma, ele pode ser penalizado com multa. Por isso que é melhor pedir, né, sempre a diligência, porque está na lei. Os juízes não podem se negar a fazer. Tem previsão expressa legal, no sentido de que é possível a realização dessas diligências por todos os meios que o juiz dispõe. Aqui eu citei alguns para vocês. Pode ser que em determinadas localidades o juiz tenha até outros meios. Tenha, por exemplo, um convênio com alguma instituição e seja possível essa coleta de endereços. Isso aqui que eu mencionei, Bacen, Fojudo, Renajude e Ciel, é só um clique, tá? Então, além da falta ou nulidade da citação, existem todos esses dispositivos, todas essas questões que podem ser arguídas na impugnação. Mais uma vez, o rol é taxativo. Ilegitimidade, inexequibilidade do título, penhora ou avaliação incorreta, excesso de execução, incompetência absoluta ou relativa. Lembrem-se daquelas situações? No caso de alimentos, eu não posso executar no domicílio do credor atual do alimentado, no domicílio atual de bens do executado, no domicílio atual do executado e no juízo prolator da decisão. Mas suponha que a execução seja proposta em juízo completamente diferente daqueles que vocês me informaram. É possível sim que seja arguída a incompetência. Nesse caso de excesso de execução, o devedor tem que indicar em que consiste o excesso. Não basta simplesmente eu, devedor, impugnar o cumprimento de sentença e falar assim: excelência, tem excesso, tá demais esse valor. Mas não dizer qual é o valor, tá certo? Pode sim a pessoa que não tem instrução, que não tem condições, que não consegue, né, perceber algumas situações jurídicas, chegar na Defensoria Pública e vocês precisarem do contador do juízo para indicar esse excesso. Aí são outros 500. Mas se a pessoa diz, não, eu não devo isso tudo aqui não, tá errado. Diga quanto você deve, traga pelo menos uma planilha atualizada desse cálculo. Porque se ele não trouxer e simplesmente alegar sem comprovar, o que é que vai acontecer? Vai ser rejeitada liminarmente a impugnação, tá certo? Então tomem muito cuidado com isso. Ou juntem o documento ou peçam para o juiz da execução, para o contador, né, para que façam os cálculos, para que se apure eventualmente esse excesso na execução. Alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como o pagamento, a novação, a compensação, a transação, a prescrição, desde que supervenientes à sentença. Já caiu em prova o seguinte: caiu uma situação em que era, vamos pegar aqui algumas datas, 10 de agosto de 2017 foi a data da prolação da sentença. O credor entrou com o cumprimento de sentença e o devedor apresentou uma impugnação dia 10 de março de 2018. Peraí, pessoal, que eu tô... 10 de outubro de 2017. Pronto. 10 de outubro de 2017. Ele apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença. E alegou esse inciso 7º aqui. Ele disse na impugnação, excelência, eu paguei para esse credor aqui no dia 20 de março de 2017. É possível essa alegação? Não.
Vocês percebem que o pagamento se deu antes da sentença. Era para ele ter falado isso no processo de conhecimento, tá certo? Então, quem paga mal, paga 2 vezes, tá? Então, se ele efetuou o pagamento antes da sentença, ou alguma dessas causas aqui, ele novou a obrigação, trocou uma obrigação por outra, ou foi modificado alguma das partes da relação obrigacional, se houve uma compensação, se foi feita uma transação, ainda que verbal, se ela foi anterior à sentença, ela tem que ser explicitada no processo de conhecimento. Ah, mas se ele pagou na época em que as partes foram intimadas para memoriais. Lembrem-se daquele dispositivo, alegações supervenientes podem ser feitas, né, até a sentença, desde que seja instaurado o contraditório. Ele vai informar, excelência, não precisa nem proferir uma sentença, eu paguei aqui. Pode proferir uma sentença considerando que houve efetivamente esse pagamento ou que houve uma transação, homologue esse acordo, tá? Mas se for depois, nesse caso, se houver o pagamento depois, por exemplo, ele diz que pagou no dia 20 de setembro de 2017, ele pode sim impugnar e indicar que efetuou o pagamento, certo? Então acontece muito de terem questões com datas e vocês vão ter que observar isso. Tem que ser superveniente à sentença. Se foi antes, paciência. Quem paga mal, paga 2 vezes, tá certo? Compreenderam? Mas o credor que executa é uma sacanagem, né? Se houver uma situação como essa, que executa mesmo tendo ocorrido, entra com processo de conhecimento mesmo tendo ocorrido o pagamento da dívida, mas acontece bastante isso. Então, além dessa questão da impugnação, eu quero que vocês observem do prazo e também do item que trata da inexigibilidade, porque a gente vai tratar